O transtorno do espectro autista é caracterizado pelo atraso no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e de aprendizagem. Mas a síndrome vai bem além, afeta várias áreas do organismo, incluindo o metabolismo e a percepção dos sentidos. As disfunções sensoriais estão presentes em quase 80% das crianças com autismo. Esse problema tem impacto direto na alimentação. Nas últimas décadas, vários estudos têm mostrado que uma abordagem nutricional adequada tem contribuído para reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Um trabalho multiprofissional que inclui a fonoaudiologia e a terapia ocupacional. Autismo e nutrição. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a nutricionista Juliana Schaefer e a fonoaudióloga Marcela Stilpen, elas que atuam no GAAP, Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis, e a Marcela, que também lançou esse livro Transtorno do Espectro do Autismo, Estimulação da Fala, Linguagem, Aprendizagem e Interação. Bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada. Vocês atendem cerca de 100 crianças, né? Como é que é esse trabalho? Hoje nós atendemos mais ou menos 102 crianças com idades entre 2 e 30 anos, num trabalho multiprofissional. Então, nós temos atendimento de fono, de nutrição, de psicóloga, pedagogia, inclusão digital e musicoterapia. Os pacientes se revezam um dia por semana, o que é muito pouco, mas é o que a gente consegue. O atendimento é gratuito e eles recebem todos esses atendimentos em um dia só, no mesmo dia. Uhum. A importância desse trabalho multiprofissional para conseguir desenvolver essas crianças? Quando a gente fala de autismo, né, a gente sabe que é uma série de coisas que estão relacionadas ao diagnóstico. Então, assim, acho que é preciso ter, né, vários profissionais atuando para que cada um possa ajudar num determinado momento para a evolução daquele paciente, né? O autismo, ele abrange, né, alterações na comunicação que afeta diretamente a interação social e comportamentos. Então, existem vários níveis de comprometimento. Então, a gente não consegue trabalhar a comunicação se a criança tiver um comportamento inadequado. Se ela tiver uma hiperatividade, então nós precisamos de um trabalho voltado para o lado da psicologia, para adequar esse comportamento, para trabalhos extras, como a musicoterapia, que vai adequar o tempo de concentração dessa criança, para a gente poder trabalhar a interação e a comunicação. Uhum. E quando se fala da alimentação, por exemplo, não consegue trabalhar a introdução de alimentação, por exemplo, se não tem a mastigação correta. Então, assim, tem que associar, né, a nutrição, a fono. Então, assim, todos os setores são importantes, né? Uhum. Na parte nutricional, o autismo, ele impacta realmente a questão do paladar, né? 80% dos pacientes têm alguma dificuldade com relação ao paladar, alguma seletividade que a gente, né, normalmente denomina. E como é que é diagnosticada essa seletividade? A primeira queixa que chega é assim, meu filho não come, ou meu filho come tudo que vê, coloca tudo na boca. Então, a gente tem que... a fono vai avaliar primeiro se é uma disfunção de modulação sensorial, que pode ser uma hipersensibilidade àquele alimento, ou pela textura, ou pelo gosto, ou pelo cheiro, ou uma hipossensibilidade, quer dizer, ele não está conseguindo perceber o sabor, o cheiro desse alimento. Então, como a boca é a área mais sensível do corpo, em casos de hipossensibilidade, ele tem necessidade de colocar tudo na boca para poder perceber a textura, o gosto dos alimentos. Então, é através da fono que vai fazer essa avaliação e vai encaminhar para a nutrição e para a terapeuta ocupacional para poder fazer um trabalho bacana para a criança não entrar em estado de desnutrição, né? Porque tem casos que entram. E no caso da hipersensibilidade é até mais complicado, né, Fátima? Porque a criança realmente alguns têm até aversão à comida, né? Às vezes só de olhar para a comida aquela criança já vai esboçar uma reação, né? Às vezes até uma ânsia de vômito, algo do tipo, porque ela não quer chegar próximo do alimento. E a gente às vezes não entende, às vezes os pais, por falta até de conhecimento, não entendem
que às vezes aquele alimento para criança, um exemplo, um doce vai ser muito doce, o amargo vai ser muito amargo, o ácido vai ser muito ácido. É tudo muito intenso, né? É muito intenso. A percepção deles é muito intensa. Então, como nós não temos, a gente às vezes não consegue entender, né, o porquê que a criança tem essa sensação, mas para eles é muito intenso. Uhum. No caso do hiper, é muito intenso. E no caso do hipo, é muito fraco, né? É muito fraco, é muito fraco. Então, ele precisa colocar tudo na boca para poder sentir alguma diferença. Mas ele não... É muito difícil trabalhar o hipo também. E existem casos onde a sensibilidade é flutuante. Numa mesma criança ou no mesmo indivíduo, você tem momentos de hiper e momentos de hipo, que é muito mais difícil de tratar. Então, é um trabalho bem complexo. Vamos entrar, então, em detalhes agora, explicar esses casos. Primeiro, o hiper. Mesmo o hiper tem vários tipos, né? Está ligado aos sentidos, né? Sim. Quando a criança é hiper, por exemplo, eu vou falar da parte da percepção gustativa. Quando está ligado a essa percepção gustativa, se o paciente autista ele é hipersensível, é o que a gente falou, ou ele vai ter aversão a não comer, ou ele só vai aceitar determinado sabor. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que só comem arroz, só arroz. Café da manhã arroz, almoço arroz, jantar arroz, a criança só aceita aquele alimento. Ou uma bebida, ou uma fruta, e só aceita aquela fruta. Então, assim, quando a gente fala do ponto de vista nutricional, né? Nossa, como é que eu vou tratar uma criança que só come um alimento? A gente tem uma diversidade de alimentos imensa e aquela criança só aceita um alimento. Então, é uma criança que corre um risco sério de entrar num processo de desnutrição, de carência de vitaminas, de minerais. Então, a gente tem que, assim, correr um pouquinho para tentar melhorar essa sensibilidade, para tentar fazer com que essa criança aceite algum outro grupo de alimento. Quando, num primeiro momento, isso não é possível, a gente, às vezes, precisa entrar com uma suplementação vitamínica ou de minerais, para aquela criança, pelo menos, não ter interferência, né, no desenvolvimento, no crescimento e no desenvolvimento dela, até a gente conseguir ter um avanço, né, na parte terapêutica da criança conseguir aceitar uma diversidade maior de alimentos. E como é que é feito esse trabalho para que ela aceite outro alimento? Então, por exemplo, a gente, na instituição, a gente orienta os pais, né, através de cardápio, de estimulação, ensina os pais algumas coisas que eles podem estar fazendo em casa para tentar ofertar e despertar o interesse da criança com relação ao alimento. E dentro da instituição, a gente costuma, entre os setores, né, montar lá atividades, por exemplo, vamos fazer a Semana da Fruta. A gente faz uma semana da fruta e todas as crianças que têm essa hipersensibilidade, por exemplo, a gente tenta trabalhar em conjunto, né, Marcela? Às vezes no sentido da criança, ou pelo menos pegar o alimento, que tem uns que a sensibilidade é tão grande que nem colocar a mão, né, essa percepção do tato ela não quer nem colocar a mão no alimento. Então tentar trabalhar essa questão dela pegar o alimento num primeiro momento, para talvez cheirar, de repente um dia experimentar. Então assim, é um trabalho bem... De formiguinha mesmo. De formiguinha, né? Nós temos a adaptação neurológica, né? Então, o trabalho todo de reabilitação é voltado à adaptação neurológica. Então, se você apresenta um determinado alimento por um determinado tempo, por mais de 15 minutos, o cérebro acaba se adaptando. É isso que os pais precisam entender. Você não pode desistir daquilo. Você tem que oferecer um dia, outro dia, a semana inteira. Então, ele vai lutar contra aquilo no começo, mas o cérebro vai se adaptar àquilo e essa é a base da reabilitação. É assim que a gente trabalha, explicando aos pais, não desista, não desista. Não falar, ele não come, ele vai comer, mas dá um tempo, vamos dar um tempo para essa criança. Claro, até quando a gente compara com uma criança que não tem, né, um diagnóstico de autismo, a gente tem também essa dificuldade. A nutricionista fala muito isso com as mães, oferece 1, 2, 3, 5, 10, tem estudos que falam que até 10, 15, 19 vezes você tem que estar ofertando o mesmo alimento em apresentações diferentes, né, em preparações diferentes, para o cérebro, né, conseguir assim, captar e de repente conseguir introduzir aquela alimentação. Então, por exemplo, a gente fala lá com a mãe, vamos tentar com a cenoura. Como é que você vai oferecer a mãe a cenoura? Oferece a cenoura crua, depois rala a cenoura, faz um soufflé de cenoura, vamos fazer um bolo de cenoura, uma sopa de cenoura. De repente, num preparo, vai despertar a atenção daquela criança e ela vai conseguir comer aquele alimento. Um alimento que não fazia parte, né, do dia a dia dela, ele pode entrar num preparo. Aí dali a gente vai evoluindo para ela aceitar de outras formas também. Mas é um trabalho que tem que ser com muita calma, muita paciência. É o que a Marcela falou, a gente pede para os pais assim, não desiste, vai com calma, vamos insistir. Não aceitou hoje, cuspiu o alimento, não tem problema, oferece a segunda vez, oferece a terceira, oferece a quarta. É um trabalho conjunto com a família, né? A família tem que realmente aderir ao tratamento e dar continuidade em casa, né? Muito. A gente sempre fala que o que a gente faz é assim, é um pouquinho
perto do tanto que o paciente precisa. Então, a gente faz, assim, 10% ali e 90% a família precisa dar continuidade em casa, né? E fala e nutrição tem tudo a ver, né? Tem. A fala e a nutrição usam o mesmo sistema, né? Então, a gente precisa estar... É a mesma musculatura. É a mesma musculatura, é a mesma área. Então, existe o comprometimento do autismo da fala, né, da comunicação, que vai afetar a alimentação também por esse caminho, né? Então, tem que ser trabalhado em equipe, não tem jeito. A gente falou do sabor, né? A criança, ela meio que seleciona aquele sabor e fica naquele sabor, né? Mas também tem o tátil, que você já até citou rapidamente, a questão da textura. É aquela criança que gosta daquela textura, mas não gosta da outra textura, não é isso? Como é que é? Isso tem a ver com a percepção do tato, né? Até acho que a Marcela pode colocar melhor isso. Quando a gente começa a introduzir alimentação na criança, normalmente vai do líquido, né? Que é o leite materno, a mamadeira, aí vai evoluindo para a papinha. Então, assim, esse processo de ir mudando tem uma certa resistência por parte da criança, né? Tem. Inclusive, tem autistas que só comem alimento que faz barulho. Tipo biscoito, creme cracker. Croque. Croque. A gente fala que é o croque. Né? Então, a nutrição também ajuda muito, porque existem meios de se fabricar um biscoitinho que possa fazer um barulhinho para poder introduzir o que a criança precisa, né? A gente até uma vez, né, para fazer uma experiência com um paciente que não aceitava, ele gostava muito do croque. Então, a gente descobriu, por exemplo, a empim croque, mandioquinha croque, batata doce croque. Eu falava, vamos fazer uma experiência para ver se pelo croque ele vai aceitar o legume, né? E acabou dando certo, né? O paciente acabou aceitando porque na sensibilidade dele, ele gostava da crocância na boca, né? Do sabor crocante. Mas não que ele vai ficar só nisso. Então, a gente aproveita isso para que ele não perca para começar, né? Para começar o processo. E junto a isso, a gente introduz os outros alimentos com outras texturas. Esse é o caminho, né? A abertura que vocês visualizam para começar a trabalhar. Esse é o que a gente chama de reforçador. Reforçador é aquilo que a criança aceita, é aquilo que ela mostra para a gente, é o caminho que ela abre para a gente. Através do reforçador que a gente consegue trabalhar o que a gente quer, né? Os objetivos a serem atingidos. Continuando a explicar aí essa questão da percepção, né, ligada aos sentidos, a gente falou do sabor, falou da questão tátil, né, que vai pela textura do alimento, e tem também visual, né? Já falamos do auditivo também, né? Que tem o croque-croque aí, é um pouquinho do auditivo, né? Também, a gente tem, por exemplo, paciente até lá na instituição que a criança só aceita um prato, por exemplo, de uma cor só. O prato tem que ser tudo branco, ou tudo laranja, ou tudo vermelho, só uma cor. Então, assim, ele, né, tem essa sensibilidade visual de que o prato tem que ser só de uma cor, se você colocar uma cor não aceita. Aí a gente começa com as estratégias nutricionais. Por exemplo, tem uma criança lá que gosta muito do feijão. Então, tudo que eu coloco no feijão, vai. Então, a gente faz a sopa do feijão, um legume com feijão, um carboidrato, tudo a gente vai misturando com o feijão para ter a cor do feijão. Aí, com a cor do feijão, ele aceita. Na verdade, para ele não tem muita diferença o sabor, desde que a cor seja da cor que ele quer consumir. Aí já é uma... E aí entra o trabalho em equipe, porque sabendo disso, a fono vai trabalhar através de desenhos com alimentos de outras cores. Então, a inclusão digital vai trabalhar também musiquinhas com computador, com frutinhas, tudo de outra cor, para que ele entenda os outros alimentos, para que desperte o interesse para os outros alimentos. Comece a se abrir, né? Exatamente. A gente até percebe muito, Fátima, às vezes, para abrir o leque, né, como você diz, a gente entende que a criança tem que ter acesso e tem que conhecer, tem que ver o alimento. Em alguns trabalhos que a gente faz, a gente percebe que muitas das vezes a criança aceita com a gente a comer um alimento e quando a gente fala com a mãe falou assim, eu nunca apresentei. Então, a gente sente essa dificuldade. Às vezes, a criança pode até também ter uma certa seletividade pelo fato dela nunca ter sido apresentada aquele alimento. Então, quando a gente vê que aceitou, comeu, a gente reforça com a mãe, né? Não, vamos tentar consumir. Por exemplo, lá já aconteceu da gente dar uma fruta com a casca. A criança aceitou a casca, quis comer a casca. Aí a gente relatou para a mãe, não, mas em casa não come com a casca. Não, mãe, pode começar a dar com a casca que ele aceita. Então, assim, né, reforçar esse trabalho em casa, né? E tem aquela criança que só toma líquido ou só ingere o pastoso, né? Nesse caso, tem que trabalhar também a musculatura na fono? Como é que é? Tem. Por isso que é importante a gente introduzir outros alimentos para que a criança não fique com uma deformidade, né? Porque aí isso atrapalha
diretamente a fala da criança, o desenvolvimento da musculatura. Então, a gente não pode permitir isso por muito tempo, não. A gente tem que introduzir alimentos que a criança precise mastigar, mas é muito comum. E aí tem todo um trabalho realmente coordenado, né? Para desenvolver... motricidade, sim. Motricidade. Passa além da linguagem, né? Porque às vezes as crianças já chegam com 6, 7 anos já com uma hipotonia porque não foi trabalhado. Aí você pergunta, só come pastoso. Só come pastoso. Quer dizer, ele chorou uma vez, a mãe não quis introduzir e ficou com essa falta, e aí tem uma consequência bem grave depois, é muito mais difícil para trabalhar depois. Quanto mais atrasa, mais complicado é, muito, né? mais. Mais complicado. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre autismo e nutrição. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt. VIP. Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre autismo e nutrição. Nossas convidadas são a nutricionista Juliana Schaefer e a fonoaudióloga Marcela Stilpen, elas que atuam no GAAP, Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis. Essa abordagem que a gente já começou a falar no primeiro bloco, ela também surte efeito para pessoas mais velhas ou ela é mais indicada mesmo para crianças? Nós temos que até 4 anos existe uma poda neurológica que faz com que a criança aprenda mais fácil, entendeu? Aprenda mais fácil, porque é como se todos os circuitos estivessem ligados, então ela tem mais possibilidade de uma reabilitação. Depois dessa idade acontece, né, a neuroplasticidade, mas é mais lento, mas acontece, pode ser feito assim. A gente até percebe, Fátima, na experiência, assim, como hoje cada vez o diagnóstico ele é mais rápido, né, está sendo mais eficaz, mais precoce. Quanto mais novo o paciente é, quanto mais a gente começa o trabalho, a gente vê uma intervenção muito melhor lá na frente. E como a gente também pega paciente já com mais idade, que talvez aí há 15, 20, 30 anos atrás o diagnóstico foi bem tardio, avança, mas assim, às vezes a dificuldade é um pouco maior. Então, assim, sempre que possível, né, começar sempre o tratamento de forma mais precoce possível. Observar, né, os aspectos sinalizadores do quadro, mesmo antes do diagnóstico, já começar a trabalhar. Isso é indicado para o melhor prognóstico do quadro. Até fica, de repente, até uma dica, né, para mães em casa. A gente, quando faz a anamnese, né, do paciente, a gente percebe o seguinte: a primeira pessoa que geralmente começa a perceber esses primeiros sintomas é a própria mãe, que é a que está mais em contato com o bebê, né, começa a perceber, às vezes, que o bebê não olha nos olhos, não responde, ou não reage, às vezes, a algum estímulo. Então, ficar sempre atento. Começou a perceber que algo está diferente, né, leva numa consulta, conversa com o pediatra, né, para começar, assim, a perceber se realmente tem alguma coisa que precisa ser investigada, né. A Juliana falou do contato visual, né? Essa questão do contato visual, dessa dificuldade é muito presente, né? Sim, é presente na maioria dos casos e é para ser observada desde pequenininhos. Não que a ausência de contato visual vai ser um indicador do determinante do diagnóstico, mas com a ausência do contato visual, a criança perde muita informação. Então, ela aprende muito menos e vai trazer prejuízos mais tarde. Então, o contato visual é bem importante, a mãe tem que ficar atenta. Se na hora do banho a criança não olha, se na hora de brincar, é bem importante a mãe ficar atenta ao contato visual. E tudo isso pode ser beneficiado com a reabilitação, né? A reabilitação melhora muito, né? Melhora muito e quanto menor, quanto mais precoce, mais rápido. No caso da nutrição que a gente está abordando aqui, que tipo de mudança vocês conseguiram com essas crianças?
Do tempo que a gente, né, trabalha em equipe, trabalha junto, a gente conseguiu já fazer, por exemplo, algumas crianças que têm, né, uma sensibilidade e que não consumiam determinados alimentos, a gente já conseguiu melhorar, digamos assim, o repertório, né, da alimentação. Ainda não está da forma que gostaríamos, mas assim, já conseguimos alguns avanços. Mas como a gente falou, é um trabalho lento, né, então tem que ser bem devagarzinho. Cada novo alimento que essa criança aceita é uma vitória, né? Nossa, com certeza. Com certeza. Motivo de festa, de comemoração. Acho que para a família, sabe? Para uma mãe, por exemplo, que a criança não come nada, a hora que evoluiu para uma coisa a mais, ou uma outra, né, 2, 3 tipos de alimento, a mãe fica muito feliz e com toda razão, né? Acho que nós, quem tem filho, né, as mães ficam preocupadas quando o filho não está comendo, não está se alimentando. A gente sabe que precisa se alimentar, né? Então, eu acho que é uma vitória quando começa a melhorar um pouquinho no aspecto nutricional, né? Uhum. Uma outra questão ligada à área nutricional tem a ver com os problemas gastrointestinais, né? Muitas crianças com autismo têm problemas gastrointestinais, né? Tem. Segundo a literatura, em torno de 80% dos pacientes com diagnóstico, eles têm alguma disfunção gastrointestinal. E aí vai, né? De todo o tubo digestivo pode haver algum problema. Existem casos, por exemplo, estudos que mostram um certo percentual de diagnóstico de alergia ou intolerância alimentar, em torno de 40%, 50% pode ter um diagnóstico. A gente tem lá alguns pacientes com diagnóstico de alergia. Aí, assim, além de você se preocupar, né, com uma dietoterapia, que seria uma dieta própria para o paciente que tem um transtorno autista, ele ainda tem o diagnóstico de alergia. Então, a gente tem que... a conduta, Fátima, é muito individualizada. Às vezes a gente fala tanto no paciente, a gente vê como tem diferença, né? Como é diferente o paciente um do outro em termos de características. Com a alimentação a gente tem também essa dificuldade. Eles são bem diferentes, então você tem que identificar todas as patologias ou comorbidades que possam estar junto, né, caminhando junto com o espectro autista e fazer uma dietoterapia própria. Se identificou que tem uma alergia, a dieta é para alergia. Não, eu tenho um problema gástrico, uma gastrite, uma esofagite, vamos tratar também aquela questão. Não, a criança tem, por exemplo, uma doença celíaca que pode acontecer, então vamos tratar a alimentação voltada para aquilo. Então tem que identificar qual é a disfunção gástrica que essa criança tem e tratar em conjunto. Uhum. E eles também, muitas vezes, têm uma diminuição de algumas enzimas, né? Isso tudo impacta na absorção de nutrientes, né? Tem, exatamente. Por exemplo, o autista, ele pode ter o que a gente chama de como se fosse uma disbiose intestinal. Ele não consegue, às vezes, ter um equilíbrio da parte intestinal dele. Como o intestino é onde é produzido a maior parte dos neurotransmissores, então, assim, ele tem um desequilíbrio, uma disfunção, ele vai ter uma falha no processamento desses neurotransmissores cerebrais, então, assim, isso já vai dificultar ainda mais em outros aspectos relacionados ao próprio transtorno. E fora isso, alguns estudos mostram que, por exemplo, a pessoa que tem, né, o autismo, ele pode ter falha na produção de algumas enzimas, e aí se não produz a enzima que digere um alimento importante, ele vai ter uma dificuldade. Ele pode ter um problema na parte metabólica que a gente fala, que é no processo de detoxificação. O que é a detoxificação? É um processo natural do meu corpo de eliminar as toxinas, né? A gente come alimentos que têm também coisas que não são tão saudáveis, tão boas, mas o meu corpo naturalmente consegue eliminar. E no organismo de um paciente autista, ele pode ter uma falha nesse processo de detoxificação. Então, se ele não elimina o que é tóxico vai ficar dentro do organismo dele. E aí isso pode afetar a parte comportamental, a parte dos neurotransmissores que a gente falou. Então, assim, uma coisa vai tendo relação com a outra, né? É uma cadeia mesmo. É uma cadeia. Uhum. É até interessante, quando a gente estuda bioquímica, né, dessa parte, a gente vê que é uma cadeia. Falhou uma enzima aqui, aí vai prejudicar ali, que vai prejudicar lá, que vai... Então, assim, é um conjunto. E a gente tentar equilibrar com o nutriente é complicado porque, às vezes, é uma criança hipersensível que não come. E aí, como é que eu consigo dar o nutriente que ele precisa para equilibrar o corpo, mas se ele é hipersensível, se ele não come? Marcela, afeta os neurotransmissores, afeta a comunicação, afeta a fala, aprendizado, afeta... afeta toda essa parte. Nós temos os chamados neurônios espelho, que são, assim, eles fizeram uma pesquisa com macacos e eles observaram que quando eu estou falando, por exemplo, está ativando em você a área da fala. Então, se você não me olha, você não consegue ativar essa área de comunicação. Então, se você tem um problema alimentar, você não consegue enviar
informação, estímulo para essa área de comunicação, a área de fala, a área de linguagem, né, que são áreas diferentes. Então, é uma coisa ligada à outra. Tem que ser tudo trabalhado em equipe mesmo. É muito difícil, né? Como é que é feito o trabalho? Como é que é feito o estímulo à comunicação, por exemplo? São vários níveis, né, como eu falei. Então, existem essas crianças que não fazem... O primeiro passo é o contato visual, justamente para a gente ativar esses neurônios espelhos que ativam a área da comunicação e da linguagem, como se ligassem essa área para que a gente possa mandar o estímulo. Existem casos que não existe a intenção comunicativa. Então, você tem que estimular a criança, aí é o papel dos pais, né? A importância da orientação aos pais. Você tem que orientar, olha, não aceite o apontar, a criança tem que emitir algum som. Às vezes, os pais se acomodam, né, com o som, com o apontar da criança, então fazem com que ela não, realmente a intenção de comunicação dela não seja trabalhada. Tem também a inibição de ecolalia, existem crianças que falam na época certa, só que elas repetem, ela tem um foco restrito de interesses, então você tem que orientar os pais a buscar novas oportunidades, levar para passear, mostrar novos ambientes para a criança. Muito desse trabalho é feito com brincadeira, né? Sim. Como é que é isso? Sim. Dá um exemplo aí pra gente. O lúdico é que trabalha... No autista, existe um déficit no chamado jogo simbólico, que é a capacidade de trabalhar a brincadeira imaginária. É através da brincadeira que a criança cria o meio de hoje. Por exemplo, a criança brinca de repórter, então ela sabe como é que tem que sentar, ela brinca na escolinha, ela sabe como ela tem que se comportar na escola, como o professor vai chegar, que existe a hora da entrada. Então ela já cria, ela já desenvolve, ela já aprende dentro dela o comportamento adequado. Então ela aprende de uma forma lúdica. Então é esse o meio que a gente tem que chegar para poder estimular o desenvolvimento, a interação dela social, né? É uma forma mais bonita que tem de trabalhar. A gente fez, né, um trabalho em conjunto com a psicóloga da instituição, né, há um tempo, e que a gente, assim, usou dessa brincadeira, a gente disponibilizou uma série de alimentos, e aí as crianças recebiam um prato e eles tinham que desenhar com o alimento uma coisa que eles gostassem muito. Aí um fez robô, um fez bonequinha, um fez a árvore, cada um foi fazendo uma coisa com o alimento. Aí, quando acabava de desenhar, aí a psicóloga ia, né, com uma abordagem, que ficou lindo sua árvore, vamos comer um pedaço da árvore, vamos comer o olho do robô, vamos comer, para ver se estimulava eles a comerem alguns alimentos que a criança poderia não comer. Então, com isso, a gente conseguiu, assim, alguns ganhos ali, né? Algumas crianças acabaram, pelo menos, experimentando alguns alimentos através da brincadeira, do lúdico, foi interessante. E essa questão da comunicação e da aprendizagem, da linguagem? Dá um exemplo aí de uma brincadeira pra gente, só pra gente ter uma ideia melhor. A gente pode trabalhar... o aprender é adquirir conhecimento através da experiência. Se o autista, ele fica no mundo dele, que chamam, né, que a criança fica mais isolada, ela não adquire experiência, então ela não aprende como atravessar uma rua. Então, você cria oportunidades dentro da instituição para que a criança desenvolva, para que a criança represente o real, né? O real ali dentro, de uma forma segura. E faz com que orienta a família para que faça em casa também, para que ela aprenda como lidar com determinadas situações, né? O nosso trabalho é dar oportunidade de experiências para que ocorra o aprendizado, né? O aprendizado da vida, da interação, não o aprendizado pedagógico, né? Por exemplo, a inclusão social, a inclusão escolar dessa criança, ela tem que priorizar a interação social, né? Muitas vezes aquela questão o currículo da escola não é o necessário para ela, mas sim a interação e o aprendizado com as outras crianças. Mas o mais importante é a criança querer estar na escola, né? No primeiro momento, né? Ela querer ir à escola, conviver com os amigos, para num segundo momento, né? Pois é, por isso que precisa dessa terapia antes, porque ela precisa de sensibilizar para poder ouvir as outras crianças. Existem casos
a criança tem problema de coerência central. O que é isso? Num ambiente com várias pessoas, ela escuta o que todos falam ao mesmo tempo. Você imagina como é que isso... Né? A confusão. Então, é um bebezinho, por exemplo, você consegue observar, entra numa igreja, faz um escândalo. Ele não gosta de ir. Então, quer dizer, já são sinais que a criança está trazendo. Para ele, né? É muito estímulo, porque é muito intenso. Ele escuta, ele não consegue filtrar o que é mais importante naquele ambiente. E isso vai em todos os sentidos. Então, numa escola, ele vai olhar todas as cores, ele vai escutar o que todos falam, é desconfortável. Então, a gente fala que a criança fica desorganizada. Então, uma criança que corre para todos os lados, ela está, na verdade, buscando um meio de ficar com ela mesmo e fugir daquilo tudo que gera um desconforto, né? Que é uma confusão para ela. É uma confusão, E existem relatos, né? Na internet a gente pode ver relatos de autistas que falam isso, que realmente causa dor, gera dor. É incômodo, né? É incômodo. Inclusive, nós temos lá no EAP, né, alguns pais que são autistas e que perceberam isso com o diagnóstico do filho. Isso é bem comum, né? Inclusive pais que são professores universitários, pais, sabe, que falam, olha, eu também me incomodo com isso. E existe uma mãe que até chegou para mim, eu falei com ela, nossa, sua experiência tá sendo muito bacana. Ela fala que ela chega no supermercado, ela sente o cheiro de todos os alimentos. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Ela falou, eu não consigo ficar no mercado. Então, você imagina isso, uma criança que não consegue falar. Então, ela está incomodada, mas não consegue expressar isso. Que ela é. Então, ela fica irritada, ela grita, é aquela criança que grita, que se autoagride, que agride os outros, para que possa se fazer entender, olha, eu não estou bem aqui, me tira dessa situação. Então, é importante que entre uma equipe antes, né, de entrar para a escola, faça um trabalho preventivo para que ela consiga se integrar. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre autismo e nutrição. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Espaço Diogo Bittencourt, VIP, Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre autismo e nutrição. Nossas convidadas são a nutricionista Juliana Schaefer e a fonoaudióloga Marcela Stilpen, elas que atuam no GAAP, Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. A retirada do glúten e da caseína. Isso é muito falado no caso do autismo. Realmente é uma medida eficaz, porque... Então, existem alguns trabalhos, né, algumas evidências científicas de que o paciente autista, ele tem uma falha na enzima que digere o glúten e a caseína. Então, como ele não consegue digerir, aquele alimento entra, né, como um alimento tóxico, ele pode atravessar o que a gente chama uma parede, que a gente tem uma barreira intestinal e pode ter um efeito, né, tóxico a nível cerebral. O glúten, normalmente, a gente encontra ele em alimentos, como, por exemplo, centeia, trigo, cevada e aveia, né? Pode ter a contaminação. E a caseína está presente no leite e derivados do leite. Então, são alimentos que, se realmente o paciente tem a falha da enzima, ele não vai conseguir digerir. E aí, para ele, vai ser ruim, vai fazer mal e vai trazer uma série de sintomas que podem até exacerbar ou piorar os sintomas autísticos, né? do próprio transtorno. Eu acho, assim, na minha opinião, Fátima, ainda faltam mais estudos complementares, né? Já tem estudos que falam, né? Mas a gente, na prática, não vê isso com todos os pacientes. Né? A gente já teve casos lá na própria instituição de mães que fizeram a dieta com exclusão total. O paciente apresentou um bom resultado e já teve mãe que fez a dieta e não teve, assim, diferença de resultado, de comportamento, de nada.
Então, assim, eu acho que ainda precisa um pouco mais de estudo científico para a gente realmente poder afirmar com certeza, não, a gente tem que tirar aquele alimento. Quando a gente fala de exclusão de alimento, é uma coisa, assim, bem complexa, tem que tomar muito cuidado, que a partir do momento que você exclui um alimento, né, da rotina de uma criança, por exemplo, que está acostumado com aquele alimento, amanhã ou depois, se você reintroduz aquele alimento pode virar um alergênico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito critério na hora de fazer uma dietoterapia assim tão restrita, né? Tirando esses nutrientes. Eu acho importante, assim, ter um pouco mais de estudo para a gente ter, assim, afirmação com certeza disso, né? E como você estava falando, cada caso é um caso, né? Tem criança que realmente tem a doença celíaca, tem a dificuldade, e tem criança que tem o autismo e não tem essa... Não, e tem individualidade. Por exemplo, é interessante tirar o glúten. Às vezes a criança chega pra gente, só come pão, só come arroz, só come macarrão, come fontes, né? Como é que eu vou tirar só o que ela come? Então eu não posso mexer naquele momento, eu não posso mexer na dieta da criança. Então acho que tudo tem seu tempo também. Quando a gente fala do autista, acho que é muito isso, né? Tudo tem seu tempo. Talvez no primeiro momento eu não possa mexer, lá na frente talvez eu consiga mexer. Então a gente tem que avaliar, né? E a gente tem que observar também que 80% dos casos tem patologias associadas. Então o problema pode não ser do glúten, mas sim de uma síndrome que a criança tenha. Então é importante você avaliar isso com carinho, né? Assim que chega uma criança, não só começar a trabalhar, mas encaminhar para um geneticista, para ver qual é a intolerância, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? Porque isso é muito traumático. A retirada do glúten e da caseína para as crianças é bem, né? Nós temos muito problema com isso. Ainda mais quando a gente fala que eles têm a dificuldade da interação social. E dentro de uma interação social entra esses alimentos. Então, a partir do momento que você tira da criança o alimento, né, do convívio social que ela vai ter, a gente já está botando uma pedra no caminho. Então, tem que ter um critério muito grande na hora de fazer a orientação. Tem que ter muito cuidado. A retirada só acontece mesmo para os alérgicos, né? Aquela criança tem alergia, aí não tem exatamente. como, né? Aí a criança chega, tem vários lá que tem diagnóstico. É alérgico a leite, vem com diagnóstico médico, alérgico a leite, a gente exclui da alimentação. Mas se não tem o diagnóstico fechado, aí a gente vai vendo a necessidade de tirar ou não aquele alimento. Deixando claro que ainda não existe nenhuma evidência, porque nós vemos aí muita gente falando que essa é a causa do autismo. Isso não existe evidência para isso. Primeiro porque só causa alteração no comportamento, né? E o autismo é uma série de critérios, de características. Então, isso causa alteração mais para a área do comportamento. Mas e a comunicação? Né? Então, não é a causa, como dizem, né? Que existem alguns estudos que falam sobre isso, né? Que não existe a causa ainda definida do autista. Exatamente. Eu ia falar, a etiologia é desconhecida, a gente só sabe assim, 50% é fator genético, 50% é fator ambiental. Isso, né, já está claro nos estudos. Mas assim, a etiologia ninguém sabe ainda, então é difícil a gente também trabalhar com 100% de certeza. Tem que tirar o alimento, a gente não tem essa certeza total ainda. Então tem que ser avaliado de forma individual. E quando é retirado por motivo de alergia, tem toda uma substituição, né? Para que aquela criança tenha uma alimentação equilibrada, né? Com certeza. O foco, ainda mais na maioria que é pequeno, né? O foco é o crescimento e desenvolvimento adequado. Então, assim, se não come um alimento, eu tenho que substituir por outro do mesmo grupo para eu ter certeza que eu vou garantir um aporte de vitamina, mineral adequado para o crescimento da criança, né? E a ideia é entrar com um suplemento só no último caso mesmo, só nos casos em que realmente não há resposta, né? Assim, nutrição gosta sempre de trabalhar no primeiro momento com o alimento, que é o certo, é o correto, né? Vamos trabalhar primeiro com o alimento. Aí quando eu não consigo, né, atingir os requerimentos, as necessidades com a alimentação, aí sim tem que entrar a suplementação de vitaminas, né? Agora, sim, logo de partida, uma das coisas é retirar esses alimentos ultraprocessados, industrializados e com muito corante, porque eles têm mais dificuldade para eliminar essas toxinas, né? Exatamente. Como a gente falou antes, né, eles têm aquela falha no processo de detoxificação, que é um processo natural. Então, assim, todo alimento químico processado, com excesso de conservantes, corantes, agrotóxicos, vai fazer mal para esse paciente, porque ele não vai conseguir colocar para fora. Então, é importante excluir. E também tem, Fátima, estudos assim mais recentes que falam de uma série de substâncias que são benéficas para o autismo, por exemplo, vitamina D,
alguns minerais, o ômega 3, mas, mais uma vez, é importante ter cautela e observar a individualidade. Será que aquele paciente, eu posso estar prescrevendo aquele suplemento alimentar? Será que, né, não existe ali, de repente, uma doença, uma síndrome, ou um histórico familiar de alguma doença que eu não posso estar colocando aquele suplemento? Então, é importante ter esse cuidado com a individualidade, é muito importante. E a compulsão alimentar? Então, a compulsão alimentar, assim, primeiro, como a Marcela falou, pode estar associado a alguma síndrome. É muito comum o paciente autista, né, ter uma comorbidade, uma síndrome. Lá a gente tem vários pacientes com síndromes associados. O então, que torna o autismo secundário, né? Que torna o autismo secundário. Existe uma série de características e, dentre essas características, alteração no comportamento e na comunicação. Então, o autismo aí se torna secundário à síndrome, ao problema de base. Exatamente. E algumas dessas síndromes levam à compulsão alimentar. É o que a gente mais encontra. Lá é mais comum. E a gente também tem, assim, a questão da medicação. Alguns medicamentos levam o paciente a ter uma compulsão alimentar maior. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Será que é medicação? Vamos conversar com o médico, ver o que a gente pode fazer. O médico vai tentar dosar lá a medicação para a gente tentar controlar um pouco a dieta. É engraçado, na instituição, recentemente a gente fez um levantamento, né, 40, quase 50% dos pacientes têm sobrepeso ou obesidade como diagnóstico nutricional. 10% a gente tem, assim, um baixo peso e os 40% estão dentro do que a gente chama do peso normal, né, uma eutrofia. Isso da nossa instituição, né, do GAP, dos pacientes que a gente atende lá. E aí, assim, a gente não teve, assim, muitos estudos, que infelizmente não tem até o momento, para a gente poder comparar se esse percentual é normal dentro do transtorno autista. A gente não sabe. Lá, o nosso perfil foi esse, né? Dentro de 40%, quase 50% com sobrepeso e obesidade. E aí o trabalho de vocês, nesse caso aí, é conseguir substituir os alimentos que são com muito carboidrato? O excesso de calorias por alimentos que tenham, né, um baixo teor calórico. Estimular um pouco da atividade física, que é uma dificuldade, às vezes, com o paciente autista, e colocar ele para fazer uma atividade física. Porque na atividade física tem a interação social. Então, às vezes, a gente não consegue orientar a mãe, né, para ele fazer uma atividade física pela dificuldade da interação social. E por não fazer atividade física, às vezes, o ganho de peso é mais acelerado. Então, a gente tem que tentar trabalhar. Por isso a importância, né, do multiprofissional. Inclusive, na escola, geralmente, eles tiram a criança da educação física, o que não poderia acontecer, né? Deveria ser o contrário. Introduzir a criança, né? Porque a criança precisa das etapas do desenvolvimento dela. Então, ela tem que aprender a engatinhar, ela tem que aprender a pular. Então, o autismo geralmente, ele pula etapas. Então, ele fica com um déficit importante, além do sobrepeso, no processo de aprendizado, de uma forma geral. A importância da rotina e daquela agenda no desenvolvimento das crianças. Uma das características que definem o diagnóstico é essa necessidade de rotina deles, né? Então, através de uma agenda funcional, a gente chama de agenda funcional, porque ela pode ser feita em casa, na escola ou nos momentos do dia a dia dele, você consegue organizar essa criança. Então, você consegue preparar o cérebro dela para o que vai acontecer depois. Então, se você avisa, olha, amanhã vai ter uma festa, vai ter música, vai começar 1h, vai terminar às 5, a criança já vai com aquilo na cabecinha dela, já prepara, olha, você não pode gritar, você vai ficar sentado, você vai dançar, você vai ganhar bolo e depois nós vamos embora. Então, a criança já prepara os comportamentos adequados para aquela situação. É diferente se ela chega num lugar que tem várias pessoas, com muito barulho, com muitas cores, e ela não sabe o que vai fazer. Então, é importantíssimo. Ela não sabe que vai voltar para casa depois, né? Não sabe que vai voltar para casa, ela não tem noção do que vai acontecer. Então, o primeiro passo é a elaboração dessa agenda. Na escola também, olha, amanhã vai ter teatro, hoje vai ter aula de música. Então, ela tem que se preparar para aquilo e funciona muito bem com as crianças. Inclusive pro lado da alimentação. Aí a gente já chama de cardápio funcional, né? Eu gosto da palavra planejamento, eu falo com as mães. Vamos fazer um cardápio funcional e um planejamento. A criança tem que saber a hora que toma café, a hora que almoça, a hora que vai lanchar, a hora que vai jantar. É muito mais fácil da gente conseguir fazer ela aceitar
com regra, né, de horário para comer, do que se a gente deixa a criança livre, come quando quer, a hora que quer, aí a gente não consegue resultado, com certeza. Eu estava me contando antes da gente entrar no ar que inclusive tem pacientes com até 30 anos que usam fralda porque não foi feita essa rotina, né? Porque a retirada de fralda é difícil. Qualquer mudança de rotina para o paciente autista é difícil. Então, a retirada de fralda é um dos primeiros comprometimentos que chegam na instituição. Então, você, tendo a hora da alimentação, você tem a hora do xixi, você tem a hora do cocô. Então, você consegue, olha, mãe, essa hora você tem que levar a criança de 20 em 20 minutos no banheiro, você senta com ela, espera. Então, você tem como adaptar essa criança à retirada de fralda. E até o próprio organismo se organiza, digamos assim. Adaptação, né? Nós somos adaptativos, né? É bom para todo mundo, né? Não, com autismo ou não. Uhum. A tua intenção com o livro foi, na verdade, ser um guia, né? Para os pais também, para os profissionais e para os pais, né? Sim. Foi através do pedido dos pais, assim, toda vez que a gente trabalha, a gente fala com os pais, olha, hoje foi trabalhado isso, eu preciso que você intensifique em casa. Então, eles falavam, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer em casa? Eles não sabiam muito bem. Então, a minha ideia, como 90% do tratamento com os pais. Com os pais, casa, né? Eu preciso que eles me ajudem. Então, isso aqui está bem... embora cada um tenha a sua característica, são brincadeiras para você fazer em casa que você vai estar estimulando de alguma forma esses aspectos perceptivos, a cognição, a memória, a atenção, e você vai ajudar no processo terapêutico e no processo de desenvolvimento da criança. Por exemplo, não falando só aqui, a brincadeira de roda. Você brinca com roda, você está trabalhando, existem brincadeiras de musiquinhas, que você trabalha, levanta, baixa, vai para frente, vai para trás. Então, você está dando uma noção espacial para a criança, você está trabalhando o contato físico com a criança, você está trabalhando o ritmo, a melodia, a prosódia, a memória, né, a atenção da criança naquele momento. Brincadeira... Uma simples brincadeira, Brincadeiras né? do dia a dia. Amarelinha, você vai estar trabalhando a noção espacial da criança. Então, são várias atividades que você pode fazer em casa, que você, às vezes, as mães até façam, e que você está estimulando essa criança na interação dela a interação social dela com outras crianças. E a ideia é ter um guia mesmo aí para cada tipo de estímulo. Cada tipo de estímulo. Por exemplo, a instalação de fonemas. Existem etapas que você fala, né? Você começa com as bilabiais. Então, são várias atividades com a letrinha B, que você mostra a figura com a letrinha B, com a letrinha M. Então, a mãe já sabe, olha, agora as etapas de desenvolvimento são essas. Então, você tem que... respeitar isso, e a mãe já sabe, é um guia justamente para a mãe saber, olha, estou indo pelo caminho certo, ou não. E como é que os pais podem ter acesso ao livro? Através do www.fonomarcelestilpen.com. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, Juliana e Marcela. Obrigada pelo convite. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.